A paz do Senhor. A igreja pode assentar. Abram suas Bíblias no livro de Daniel. Nós estamos ministrando no capítulo 2 de Daniel. Vamos iniciar, mas antes gostaria de encerrar apenas o último versículo. Nós apenas lemos o versículo, mas não fizemos nenhum comentário, e eu acho que ele é muito importante para a gente fechar o capítulo 1. Nós estamos vendo aqui, capítulo 1 é o início, o versículo 21 já está falando do final. É como se você assistisse um filme e tudo que vai acontecer você fala assim: ele não vai morrer não, porque ele é o personagem principal. Esse versículo 21, melhor dizendo, no capítulo 1, é como se estivesse dizendo: Daniel será vitorioso, Daniel vai passar por dificuldades, mas ele será vencedor. Aqui está dizendo, ele esteve até o 1º ano do rei Ciro. Nabucodonosor vai morrer, Beltesazar vai governar, e aí ele vai perder o reino para Ciro. Ciro vai entrar e vai ganhar o reino. Então Babilônia cai aos pés do rei Ciro. Mas mesmo ele caindo, a Babilônia caindo, Daniel continua sendo servo do Senhor. Daniel continua sendo fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele atravessa todo o cativeiro, 70 anos, começa adolescente, ali no começo da sua vida, com todas as dificuldades que nós já falamos, mas ele permanece crente. Que coisa linda, irmãos. É passar ano, entrar anos. Aqui tem alguns irmãos que falam para mim: eu tenho 30 anos que estou nessa igreja. Outros dizem: eu tenho 40 anos que estou nessa igreja. Isso é maravilhoso. Tantos anos e ainda continuar lembrando do Senhor, continuar amando ao Senhor, ainda na velhice alguns, e ainda querendo amar a Deus, permanecer na presença do Senhor. Que nós mais jovens, e os mais jovens ainda, que são os adolescentes, as crianças, possam se espelhar naqueles que são mais velhos e têm sido fiéis ao nome do Senhor. Há muitas pessoas que começam bem, mas elas terminam mal. Tem algumas que começam mal, mas terminam bem, Daniel, aqui no reino da Babilônia, começa muito bem no capítulo 1 e vai terminar muito bem no último capítulo. Louvado seja o nome do Senhor. Começar bem é bom, mas terminar bem é melhor. Amém? Às vezes o começo não é tão como a gente gostaria, mas a gente persevera, continua caminhando, continua orando, continua buscando e entendendo que o Senhor tem resposta, que o Senhor tem solução para os nossos problemas, para as nossas vidas. Amém? As provas chegaram, mas Daniel permanece puro diante do Senhor. Como é que tem sido a sua vida neste mundo, durante essa caminhada? Como é que está o seu estado hoje? Para trás, como é que estava? E para frente, como é que você quer que esteja a sua vida espiritual? Como é que você quer? Busca o Senhor, se relacione com Ele, tenha comunhão com Ele, ore, passe tempo com Ele, com os seus joelhos dobrados, e o Senhor vai abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa vida de Daniel, ela demonstra que vale a pena servir a Deus. Quando servimos a Deus fielmente, não importa quem está na liderança do nosso país, quem está governando a nossa cidade,
quem está, às vezes, até na direção da igreja, ou na direção de um departamento. Ah, é fulano que está, então eu não vou. Não, é a obra de Deus, é o nome do Senhor. Eu vou glorificar o nome do Senhor. Neste lugar, aonde eu estiver, eu quero servir a Deus e glorificar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então a vida de Daniel, ela mostrou que Daniel agora no final aqui, ele é abençoado, com entendimento, com graça, com sabedoria. Deus abençoa a vida dele. Amém? Encerramos o capítulo 1. Então, se a gente fizer as coisas corretamente, se a gente andar na presença do Senhor de maneira correta, nós podemos ser bem-sucedidos diante de Deus e diante dos homens. Amém? O nosso relacionamento com as pessoas é reflexo do nosso relacionamento com Deus. Enquanto tem um pegando em arma, pegando em faca, pegando em pedra, ele está refletindo aquilo que está dentro dele. O que é que tem dentro de você? Deixa isso sair. Permita Deus viver em você, e você será bem sucedido com Ele e nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 1. No ano segundo do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sonho. Alguns comentários dizem que Nabucodonosor, neste momento aqui, ele tem por volta de 30 anos, 30 e poucos anos. Está no início do seu reinado. Há uma dificuldade para conciliar a questão do capítulo 1 e do capítulo 2 nessa questão dos anos. Daniel vem para a Babilônia no primeiro ano de Nabucodonosor, e agora no segundo ano não deu 3 anos. Como é que é isso? Já está no terceiro ano? Não está no terceiro ano? Teria que ser o terceiro ano de Nabucodonosor, para a gente entender melhor. Os comentaristas vão trabalhar várias linhas. Eu não gosto muito de entrar nesses detalhes, né? Eu gosto de aplicar um pouco mais a palavra, mas eu vou entrar nisso porque às vezes você lê, fica com a dúvida, né? Mas vamos lá. O pastor Edson está no primeiro ano ou no segundo ano nessa igreja? Mas eu entrei em 2018, nós já estamos em 2019, já tem um ano? Tem ou não tem? 2018, 2019, tem um ano não? Já é difícil a gente entender isso? Já é difícil uma coisa aqui agora? Imagine lá atrás. Então, alguns dizem que o Nabucodonosor começou a reinar juntamente com seu pai. Antes do seu pai morrer, ele já começou a ir para as batalhas, já começou a conhecer, a participar um pouco mais ativamente, tá? Então tem essas coisinhas aí. Então o primeiro ano meu, quando for dia 7 de dezembro, eu estou no primeiro ano ou estou no segundo ano? Está começando o segundo ano, mas eu só tenho um ano aqui, não é isso? Então vê como que o tempo é contado, depende da forma de falar, depende da perspectiva que se fala. Então isso aqui não é erro, tudo bem? Não é erro, não é inconsistência. Vamos embora para a palavra, que tem mais coisa para a gente falar nesta noite. Deus revela de maneira sobrenatural o seu poder aqui nesse capítulo. O homem mais poderoso da terra, o rei, o conquistador,
que jogou a Síria aos pés, dominou a Síria, dominou o Egito, dominou a Palestina, dominou Jerusalém, aquele rei que está dominando o mundo de então, agora se perturba por causa de um sono, se perturba por causa de algo que ele sonhou, que ele não está nem lembrando. Às vezes Deus tem os seus projetos. Aqui eu só vejo Deus trabalhando. Deus quer fazer alguma coisa na vida do seu servo. Deus inquieta o ímpio para abençoar o seu servo. Vai chegar a hora que Daniel vai ser abençoado por causa dessa inquietação. Mas primeiro aqui nós estamos neste momento. Aquele homem corajoso, destemido, agora está temendo, está com medo, está apavorado, está perturbado. No original diz a palavra que ele está sendo golpeado. É como se ele tivesse em brasa, com algo queimando dentro dele. E ele está aqui nesse momento perturbado. O que é que perturba? O que é que acontece com o rei Nabucodonosor? Primeira coisa, versículo 2. Vamos, a igreja, lê para mim, por favor. Todos juntos? A leitura não pode ser uma competição. Uma leitura como todo mundo está junto, é uma leitura que vai lendo. Quem está atrasado corre um pouquinho, quem está adiantado espera um pouquinho, e a gente lê todo mundo junto, amém? Para ficar bonito. Vamos lá. Ele chama aí 4 classes de pessoas: magos, astrólogos, encantadores e os caldeus. Magos já vai mexer aí com essa questão da magia. Astrólogos vai trabalhar com a questão das estrelas. Encantadores vão trabalhar com coisas agúrias, né, com essas coisas de encantamento. Tudo coisas que não é de Deus, né? Tudo coisas enroladas. E tem os caldeus. Os caldeus são todos os babilônicos, mas há uma classe, né, de pessoas consideradas sábias, porque elas gostam de interpretar sonhos. Nós vamos ver mais à frente a maneira do povo babilônico interpretar sonhos. Vai ser lá mais para frente no livro, amém? Hoje basta dizer isso, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então, eles estão aí diante do rei para apresentar, para falar. O rei não quer apenas que eles interpretem o sonho. O rei fala para eles, chama eles e começa a falar. Tive um sonho, e para saber esse sonho está perturbado o meu espírito. Eu estou angustiado, eu estou inquieto. Algo vai acontecer, é algo que está gerando coisas fortes dentro de mim, e eu quero saber qual é o sonho que eu tive. A primeira vez que ele começa a falar, não parece que os sábios não entendem o que ele quer, né? Declarar para que vocês declarem para mim ao rei os seus sonhos. Inclusive fala no plural. Eu não sei se na mesma noite Nabucodonosor sonhou várias vezes o mesmo sonho, mas o que importa é que ele está perturbado. Deus está tirando a inquietação, Deus está dando inquietação ao rei. Ele não consegue fazer nada, ele está todo angustiado. A primeira coisa que vai acontecer aqui é mostrar a impotência dessas pessoas, dessas classes de encantadores,
de magos, de astrólogos, dos caldeus. Eles não conseguem, eles questionam ao rei, fala: rei, o que o senhor está querendo é difícil, eu não consigo entender o que o senhor está desejando, o que o senhor está querendo que eu faça. O senhor está pedindo uma coisa que é muito difícil, é algo que não tem como a gente fazer. E eles vão falando durante os versículos que somente Deus pode fazer isso, que essa sabedoria, que essa possibilidade de saber o sonho que ele sonhou, só Deus, e não os homens. Os homens não conseguem saber isso, Então Deus está preparando para desmontar a confiança do povo babilônico nessa situação. Deus está trabalhando na vida do próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor, essa parte Nabu, é um deus da Babilônia, e esse Deus é o Deus da sabedoria. Então alguém que tem o nome do Deus da sabedoria, agora ele não tem sabedoria nenhuma, agora ele chama todos os sábios da Babilônia, ninguém traz resposta, ninguém traz uma palavra ao seu coração, para que ele pudesse entender o que está acontecendo. Os caldeus dizem, versículo 4, a igreja, por favor. Eles não sabiam qual é o sonho, correto? Mas eles estão afirmando: fala o sonho e nós vamos dar a interpretação. Se o senhor falar o que o senhor está tendo, qual é o sentido que o senhor está fazendo, qual que é o sonho, nós vamos te dar a interpretação correta. Mas o rei não está satisfeito com isso. Primeiro, porque o rei não lembra do seu sonho. Deus apagou a memória do rei. Ele só sabe que ele sonhou alguma coisa. Sabe quando você acorda com aquela sensação: gente, eu sonhei um negócio, você tenta voltar ao sonho, você não consegue lembrar do sonho? O Nabucodonosor estava passando por isso, por esse momento. Então primeiro ele faz, versículo 5. Todos juntos, vamos lá, eu também vou ler para ver se a gente pega uma cadência melhor. Vamos lá, todos juntos? Respondeu o rei e disse aos caldeus: esta minha palavra é irrevogável. Se não se fizer de saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um montouro. Ele agora percebe que eles parecem que querem enrolar. Vocês estão querendo me enrolar, mas tem o seguinte: se vocês não me fizerem saber essa interpretação, vocês morrerão. O rei ameaça de morte, Vocês serão despedaçados, e as vossas casas serão feitas um montouro. Era até uma coisa comum, se você ver alguns textos, quando alguém destruía alguém, eles pegavam a casa da pessoa e destruíam a casa. Lembra de Acã? Quando Acã é descoberto naquele engano, diz a palavra que toda a sua família, toda a sua casa, tudo o que ele tinha, foi colocado no lugar, e o Senhor acabou com tudo. Quando o povo invade Jericó, o que o povo faz com Jericó? Destrói Jericó, derruba a cidade. O que aconteceu com Jerusalém, que nós estamos aqui em Jerusalém? O que aconteceu com Jerusalém? Eles destruíram o templo, destruíram os muros, destruíram a cidade, fizeram montões, pedra sobre pedra, não ficou duas pedras em cima, Quase tudo foi derribado, para que eles pudessem
não pudessem se levantar, não tivessem condições de se levantar. Toda a riqueza foi levada, roubada. Então é mais ou menos isso aqui: se vocês não falar o que está acontecendo, eu vou destruir vocês. Depois da ameaça, o rei muda o tom, e o rei agora faz uma promessa, agora quer comprar a interpretação, né? Vamos lá, versículo 6, todos. Amém. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz assim: nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Aqui está falando sobre a questão de mercadejar a palavra, sobre ministério. Aqui nós falamos que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós podemos receber recompensa dos homens, receber recompensa de Deus, reconhecimento de Deus e também reconhecimento dos homens, mas não podemos mudar o foco. Quando o alvo do pastor, do crente, é salário, é benefício, quando o alvo do líder, de alguém, é interesse na questão econômica, você muda o foco. Você vai receber a glória aqui. Você deixa de olhar a obra de Deus como um todo, independente daquilo que vem, para abençoar a vida de um pregador. A gente não pode deixar de pregar ou pregar melhor. Irmão, se aqui tivesse 2 pessoas, eu já preguei para 2 pessoas. Era uma senhora bem velhinha e um senhor, no meu curso de doutrina na primeira igreja, há 27 anos atrás. Estava eu pregando, virava para a senhora, depois eu virava para o irmão, virava para a senhora, virava para o irmão, e pregando, parecendo que a igreja estava lotada. Aí depois de muitos anos, o Senhor me colocou nessa igreja que está lotada para mim aqui, já está lotada. Mesmo que os bancos ainda tem muito banco vazio, mas a igreja já está lotada para mim, pelo costume que eu tenho de estar pregando a palavra do Senhor. Eu não importo com a quantidade de pessoas, eu importo com quem tem compromisso com a palavra, com quem tem compromisso com o Senhor, que deseja ouvir a palavra, que vem para a casa do Senhor. Todas as vezes que você vier, vai ter a palavra do Senhor, e o Senhor vai trazer algo para a sua alma, para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu estava na congregação lá da colônia, e chegou uma pessoa e falou para mim: pastor, eu queria que o senhor chamasse a minha pastora, ou uma missionária que eu conheço, não me recordo bem. Ela cobra a metade da oferta, ela faz um movimento, e com o movimento, a metade da oferta ela pega para ela. Eu falei assim: ela nunca vai pregar aqui. Ninguém vai pregar aqui exigindo dinheiro. Ninguém vai vir aqui espoliar vocês. Até eu, que sou seu pastor, se Deus quiser, já tem 11 anos que eu trabalho aqui no campo de Taguatinga apenas, e também nos outros. Nunca fiz campanha pedindo dinheiro, nunca. Sempre usei os dízimos e as ofertas. Os irmãos, sendo fiéis, não precisam de mais nada. A gente consegue trabalhar, administrar, fazer a obra de Deus sem necessidade disso. Quem determina o quanto eu vou abençoar sou eu. Eu abençoo a quem vier aqui pregar. Eu tenho amigos que não cobram nada. Eu tento dar uma oferta para eles, eles rejeitam a oferta. Eu agora já nem ofereço mais. Mas acaba o culto, eu vou para uma pizzaria, eu vou para algum lugar,
e aí eu pago o lanche para ele, né? Vou pagar o lanche para minha família e pago para aqueles meus amigos também que vêm. Amém? Então, quem é líder de departamento aí, exigiu oferta, deixa ele lá na casa dele. Ele fica lá na casa dele. Aqui vai fazer a obra de Deus por amor, por reconhecer quem é Deus, por reconhecer a importância da pregação deste lugar aqui. Não é qualquer pessoa. Então não podemos ficar mercandejando com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para poder se dar bem na vida. Tem algumas pessoas que falam: você é pastor. Já teve um amigo meu uma vez no meu serviço que falou para mim assim: todo pastor é ladrão. Aí eu falei: engraçado, né? Eu estou aqui com esse carrinho velho, você está com esse carro novo, eu tenho a mesma função sua, sou pastor, quem que está roubando, eu ou você? Pode ser má administração, tá, irmãos? Mas essa foi a minha palavra para ele, né? Porque às vezes a gente tem foco diferente. Eu foquei nos estudos dos meus filhos, foquei em colocar a escola particular. Às vezes tem gente que tem carro novo e o filho estuda na escola pública. Nada contra. Estou dizendo que às vezes a gente faz escolhas. A gente faz escolhas na vida, né? Eu fiz essa escolha e não me arrependo. Amém? Então cada um faz a sua escolha. Mas tem gente que fica fazendo negócio. Até aparece às vezes no WhatsApp gente orando e cobrando por oração, né? Alguns dizem que aquilo é fake, é mentira, mas eu conheço alguns, já ouvi falar assim, né? Para receber a oração do pastor com unção do óleo de Israel, né? Você tem que pagar. Você entra na igreja, mas você vai receber uma lembrança do culto, mas você tem que pagar. Tudo é comprado, até a salvação, até o lote no céu, a casa no céu, já venderam ou não? Nunca vão receber, né? Nunca vão receber essa casa que compraram. É igual a igreja antigamente, irmão, com indulgência, vendendo as coisas, vendendo perdão, vendendo. A pessoa podia casar e separar, aí ia lá e ele vendia o perdão, resolvia o problema, tranquilo, mercadejando a palavra. E Paulo está dizendo: eu não sou desses, nós não somos desses que faz negócio da palavra de Deus. Amém? O rei está oferecendo riquezas. Se vier um benefício porque você está sendo fiel, é uma coisa. Agora, exigir é outra coisa completamente diferente. Amém? Não estou dizendo que é errado dar uma oferta e abençoar aquele que vive na obra. Tem pessoas que vivem da obra, esses eu também abençoo. Tem uns amigos meus que têm emprego, eles não aceitam oferta de jeito nenhum. Glória a Deus por isso, vamos embora, né? Então não tem problema não. Amém? Então a gente tem que entender. Aqui o rei está oferecendo dinheiro para a gente, para as pessoas adivinhar a solução, trazer resposta para o seu problema. No versículo 6, versículo 7, por favor. Mais uma vez, eles continuam na mesma resposta. O rei vai usar no próximo versículo. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que sonhei me passou, tem me escapado. Eles estão querendo ganhar tempo. Ele fica entendendo que eles estão querendo enrolar.
Já viu quando você chega lá na Bahia, que você está andando lá na Bahia, aparece uma pessoa querendo ler sua mão? Não é só lá não. Aqui também às vezes aparece alguém querendo ler a mão, né? Aí às vezes eu fico pensando se eu escrevi alguma coisa, né? Tem alguma letra aqui. Aí eles querem ler a mão olhando as linhas da mão. Essa linha aqui diz que você vai ter não sei quantos filhos, não sei o quê, e começa a querer adivinhar a vida. Irmãos, tem crente que lê horóscopo. Ah, é? Você está achando que isso aí é o pastor que está só inventando? Tem crente que antes de sair ele fala: cara, eu vou ler para ver o que está acontecendo com o meu signo. É isso aqui que eles faziam, irmão. Questão de signo, questão de ter uma palavra. Como você lê os signos? Se você lê todos, os 12 lá, eu não sei quantos signos que tem, nem sei, mas Capricórnio, né? Eu sei que eu sou de Capricórnio, dizendo eles, né? Eu sou de Capricórnio. Mas assim, se você lê, quase todos batem com a gente. Você fala: gente, isso aqui também, ó, isso aqui dá certo, isso aqui também dá. É só engano. O nosso futuro, o nosso dia está nas mãos do nosso Deus. Ele desenrola a nossa vida. Diz a palavra que quando nós ainda estávamos na barriga da nossa mãe, sabe, aquela gelatina, aquela coisa informe, que não tem cabeça, que não tem braço, que não tem dedo, que não tem olhos, aquela bolha de coisa, que alguns estão dizendo que até o 3º mês você pode abortar, e tem crente que aborta para não passar vergonha com a barriga grande dentro da igreja e continua tendo relação sexual. E a pessoa quer abortar a criança: até 3 meses eu posso abortar, não tem problema nenhum. Não, a Bíblia diz que quando eu era informe, ainda quando eu não tinha forma de gente, ainda quando eu não tinha os meus membros formados, o Senhor já conhecia. Todos os meus dias já estavam escritos. O Senhor já sabia o meu futuro. O Senhor já sabia tudo que eu ia passar. É claro que a vida tem várias coisas. Existe a obediência. Se eu obedeço, acontecem algumas coisas. Se eu desobedeço, acontecem outras, né? Mas existe uma margem. Existe a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que Ele quer que você faça. E existe aquela hora que você vai. A minha esposa estava ministrando, né? E falando ali, né? Botou meu filho sentado, falou aí na questão de colocar Deus no comando. Deus, comanda aí. Aí de repente tira Deus do comando, assume o volante de novo e fala: agora quem vai mandar aqui sou eu. Só um pouquinho, Senhor. Ou a gente confia nele, ou a gente não confia. Ou a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, ou a gente faz tudo da nossa cabeça. Permita o Senhor controlar a sua vida. Ele conhece você, Ele tem bênção para você, Ele sabe o melhor para o seu casamento, o melhor para a sua vida, o melhor para o seu futuro. Vá por meio do Espírito Santo lá no coração do Pai e busca aquilo que Deus tem para você. Diz a palavra que quando eu oro e oro em línguas estranhas, diz a palavra que o Espírito Santo pega aquela língua, ele interpreta para Deus. Diz a palavra que ele vai lá nos sonhos, no coração de Deus, na vontade de Deus, e traz a vontade de Deus para dentro da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto oramos, Deus transforma, Deus muda cativeiro, Deus muda o estado de escravidão para estado de libertação. Deus intervém na história do mundo, Deus intervém na história da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eles querem usar palavras de mentira, palavras preparadas, sabe aquelas palavras que encaixam com qualquer um? E às vezes a gente mesmo entrega, porque eles falam as palavras e fica escutando, esperando você falar alguma coisa. Aí você fala: é mesmo, eu estou com problema no meu casamento. Pois é, eu estou vendo aqui que você está com problema no casamento, mas ó, não é para... Você pode... Aí pode dar um conselho qualquer lá. Eu não sou agüero,
Eu não sei muito bem as artes, mas isso que eles queriam fazer com Nabucodonosor, enganar Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor está inconformado. Todas as vezes que ele ouviu as interpretações, ele sempre tinha aquela desconfiança: será? Isso é verdade? É assim mesmo? Pergunta para outro, para dar uma soma, para ver se divide e trazer uma resposta. Então ele exige: vocês estão sendo dissimulados, vocês estão querendo me enganar, vocês estão querendo usar palavras de falsidade, vocês estão querendo combinar para poder falar algo para me tapear, mas desta vez não, desta vez eu estou disposto a matar, vocês irão morrer, eu vou destruir vocês. A ameaça está de pé, mas também tem uma recompensa aí, talvez para motivar, para ver se eles poderiam conseguir essa resposta, né? Continuemos. Versículo, vamos ler? Próximo. Versículo 9, vai, vamos lá? Esse nós já falamos, né? Que eles estão inventando palavras mentirosas, perversas, para proferir na presença do rei, né? Só para ver se eles ganham tempo e tapeiam o rei, e o rei fica satisfeito. Versículo 10. É difícil mesmo, algo completamente difícil para aquelas pessoas, né? Exigir que alguém fale o sonho e conte a interpretação. Irmãos, só por revelação. Não teria outra maneira. Daniel, ele vai usar o caminho correto, vai falar com quem é dono da revelação, da sabedoria, dos sonhos, o Deus que deu o sonho. Depois ele vai estar conversando com Deus ali. Versículo 13, versículo 12, né? É o 11. Aqui nós até comentamos que não tem como alguém fazer isso a não ser os deuses. Há alguns comentários que usam aqui como se fosse o intermediário, aquele que vai no próprio Deus maior e traz para eles a resposta, e ele entrega para os homens, ou os próprios deuses que eles tinham ali. Eles eram politeístas, a Babilônia. Cada nome de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias foram trocados e indo para deuses da Babilônia. Então todos são deuses, né? Então vários deuses que eles serviam aí. Então eles dizem: isso aqui não é normal, material, carnal, só a coisa espiritual pode resolver. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E o versículo 3 vai sair o decreto. Primeiro ele ameaça de voz, depois ele manda, ele dá a ordem para fazer esse edito, e declara agora que todos os magos, os encantadores, os astrólogos, todos devem ser mortos. Me faz lembrar aqui um pouco a questão de Jonas, né? Jonas, Deus fala para ele: ora para que,
vai lá em Nínive e prega para Nínive, para que eles se arrependam. Fala para eles que eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. O que Jonas faz? Foge, vai para o lado oposto, porque ele não quer a vitória daquele povo. Irmãos, você sabia que às vezes a gente critica Jonas, né? E já viu que às vezes a gente tem um coraçãozinho parecido? Quando o vizinho da gente é aquele, sabe? Quando o nosso patrão é daqueles que, né, até bate um tambor, faz umas coisas diferentes, a gente fala, tomara que morra. Ao invés da gente ser um instrumento de Deus para salvação, a gente às vezes faz igual o Jonas. A gente foge, a gente não quer a bênção do outro, a gente não quer abençoar as outras pessoas. Aqui vai dizer, o comentário vai trabalhar a questão que Daniel e os seus amigos oram, porque eles queriam também o bem dos outros. É possível que quando o rei dá essa ordem, a matança já começa. É possível que no momento que ele dá a ordem, no momento que ele edita o seu decreto, assina, coloca o sinal do seu anel, as pessoas já são levadas, já começam a morrer, e as pessoas começam a ser assassinadas por causa da loucura do rei, por causa da dificuldade do rei. Pode ter acontecido isso, ou pode ter esperado um pouco mais, que é o que vai acontecer aqui com Daniel. Depois que sai o decreto, eles vão buscar Daniel e seus companheiros para que eles fossem mortos. Se a gente for ler cada versículo, parece que Daniel não sabia o que estava acontecendo. Aí vem a confusão dos anos. Já tinha acabado os 3 anos, eles já estavam formados, já tinha acabado a faculdade, não tinha acabado a faculdade. Por que Daniel e os seus amigos, que tinham mais sabedoria do que todos, ninguém foi encontrado tão sábio quanto Daniel e os seus amigos, e Daniel ainda tinha 10 vezes mais sabedoria, por que Daniel não está aqui na sala? Por que Daniel não já está sendo preso? Por que Daniel já não está sendo executado, levado para a morte? Por que ele está sendo buscado agora? Depois da assinatura do decreto, é que eles vão buscar ele em algum lugar e trazem para que eles possam ser mortos também. Por que isso? Pode ser que o rei estava esperando, porque se ele sabe que Daniel tinha resposta para tudo, o rei perguntou, o rei sabatinou, e Daniel tinha resposta para tudo. Por que ele não chamou Daniel primeiro? Daniel, eu vi que você respondeu todas as minhas perguntas, então eu quero chamar você aqui na frente, vem falar para mim aqui meu sonho. Eu não sei o que aconteceu. Pode ser a tendência do rei querer esperar um pouco mais e chamar aqueles que já eram diplomados há muito tempo, e aqueles que eram recém-formados ele deixou para ouvir depois, ou para nem ia ouvir os mais novos, mas ouviria somente aqueles que já eram formados há muito tempo, já eram experientes. Pode ter acontecido isso também, né? O que acontece com Daniel? É aqui que nós vamos dar uma paradinha maior. Então Daniel chama esse Arioque de maneira prudente, que é o capitão da guarda. Ele pode ser aquele que vai dar a ordem para a execução. Aquele que vem, o capitão da guarda, vem com a guarda, né? O capitão geralmente tem aí à sua disposição 99 pessoas, né? Um batalhão, 3 pelotões. Então ele veio, o capitão da guarda, para trazer essa notícia, né? E levar Daniel. Então ele conversa com ele e fala: o que está saindo desse edital para matar os sábios? E alguns vão falar: para que essa pressa? Né? Por que se apressa o rei tanto a fazer isso? Já estamos no versículo 15, né? Respondeu e disse Arioque, encarregado do rei:
por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Mostra que Daniel não estava sabendo o que estava acontecendo. Sim ou não? Daniel não estava sabendo o que estava acontecendo. Ele poderia estar, não sei, conjecturando, noutra cidade, noutro lugar, que não era ali. Então mandaram buscar em algum lugar para trazer, para estar ali na presença do rei e ser executado. Daniel não foi chamado para ser ouvido. Ele já tinha ouvido os magos, os encantadores, os astrólogos, os caldeus, aqueles que tinham mais experiência, e ninguém tinha resposta. Daniel então pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel ele pede para ir lá na casa do rei, ir lá na presença do rei, e ele fala: rei, me dá um tempo, estabelece um tempo, estabelece um prazo. E o rei estabelece o prazo e fala: então pode ir lá trazer a interpretação. E ele vai trazer a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Até os seus amigos, quem vai contar para os amigos é o próprio Daniel. Está acontecendo o seguinte: o rei vai mandar matar todo mundo, se ninguém for lá dar a interpretação do rei, do sonho do rei. Então, o que acontece? Daniel está vivendo um momento de crise. Daniel está passando por um momento de dificuldade. Daniel está sendo ameaçado de morte. O que Daniel faz? Enquanto todo mundo está desesperado, enquanto todo mundo está falando: esse rei está louco, enquanto está todo mundo vendo a loucura do rei e talvez já sendo mortos por causa dessa loucura. Já poderia estar acontecendo a história. O rei estava furioso, determinado. O rei era lei, o rei era a própria lei. Quando o rei falava, todo mundo corria para fazer. Não havia ninguém que pudesse ir contra o rei. Lembra quando Daniel está tentando pedir para não se contaminar com as coisas do rei, com as iguarias do rei, aquelas comidas? Quando ele fala isso, ele procura falar de maneira bem cautelosa, e a pessoa responde para ele: vai que o rei olhe para vocês e vê vocês tudo magricelo, tudo apático, tudo anêmico, e vai falar que eu não dei a comida correta e eu é que vou perder a minha cabeça. Então ninguém ousava desobedecer ao rei. Quem desobedecesse o rei poderia morrer. O que você tem feito quando você entra em crise? Seu casamento está em crise? Está passando por alguma crise na sua casa? Eu estou passando por uma crise. A minha mãezinha foi internada ontem, está aparecendo alguns nódulos no corpo, parece que o seu fígado está inchado, dá para aparecer do lado de fora, alto, o local onde está tendo algumas dificuldades. O que fazer quando vem a crise? Desesperar? Chorar? Fugir, sair correndo igual doido no meio da rua? O que o crente faz quando chega a morte na nossa casa? Quando chega a luta na nossa casa? O que você faz? A maioria, irmãos, se desvia. Muitos só são crentes na bonança, só são crentes quando está tudo bem. Na hora que a coisa aperta um pouquinho, eles começam a se desesperar. Eles começam a dizer: e Deus existe? Se Deus não existisse, eu não estava passando por isso. Eu sou dizimista. Tem 20 anos que eu estou nessa igreja.
eu vivo no ciclo de oração, e essas coisas acontecendo comigo, a gente começa a murmurar. A maioria murmura, mas ao invés de murmurar, faça como Daniel, divida isso com alguém, chama alguém de oração, tenha amigos de oração, tenha pessoas que você pode contar com ela, porque se você contar para qualquer pessoa, você pode se dar mal, mas se você contar para a pessoa certa, ele vai guardar segredo, ele vai orar com você, ele vai jejuar com você. Não é jejuar por você não, ele vai jejuar com você, ele vai orar com você, e você vai receber vitória vinda do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei para os irmãos que eu, quando estava solteiro, eu estava buscando a minha esposa em oração. Eu fui dobrar os joelhos e fui orar. Eu orava no monte e também orava na igreja, né? Eu já fiquei sabendo que aqui tem um monte Azusa, né? Já que tem um nome de monte, parece aí que é para os outros não saírem para o monte, que às vezes é perigoso, né? Às vezes pode ter perigo lá. Eu ia para o monte, irmãos, não era no monte dominado não, viu? Porque tem monte que tem pessoas que é dono, né? Tem igreja que é dono, já tem o profeta, já tem o pregador. Ao invés de orar, a gente vai ficar escutando os outros. Ao invés de escutar Deus, eu estou escutando os outros. Não, quando a gente vai para um monte, a gente quer ficar calado, sem ouvir ninguém. Na verdade a gente quer falar, né? Quer orar, mas a gente não quer ouvir ninguém falando no nosso ouvido não. A gente quer ficar orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e chorando, e sentindo a presença do Senhor. Mas tem lugar por aí, já tem o profeta de dia, já tem o rei, já tem, né? Tem até a salva para comer a oferta, já tem tudo lá no monte. Já tem até a igreja do monte, né? Então pode usar a igreja aqui. Nós temos pessoas aqui praticamente 24 horas na igreja. Pode chegar um grupo aí de jovens aí, eu quero orar. Eu cansei de orar na igreja e o tapete era um lugar bom para orar, porque o tapete não é gelado, né? E às vezes a gente passava até meia-noite, 1h da manhã, ajoelhado orando. Aí você fala, a igreja toda? Não, era 2, 3. Eram os amigos de oração. Tem muita gente que tem um amigo da cachaça, tem muita gente que tem um amigo do futebol, tem muita gente que tem amigos de tudo quanto é coisa, tem amigos de oração. Ah, mas eu nunca orei, eu não tenho essa vida de oração. Convida alguém para ter vida de oração com você, vai orar com ele, vai aprender a orar, vai todo mundo junto. Como é que ora? Vem para a consagração, vem orar, vem para a vigília. Às vezes marca a vigília, a igreja fica bem vazia. Nem todos querem orar, nem todos querem pagar um preço, porque é difícil. Daniel não chamou qualquer um para orar com ele, mas chamou os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, Deus abençoou minha vida grandemente por causa desses períodos de oração com meus amigos. Você também pode orar sozinho, mas também é bom ter com quem dividir. Estou passando por uma dificuldade e agora eu preciso que os irmãos olhem pela minha mãezinha. Manuel estava passando por dificuldade, estava lá internado no hospital, não é isso? Hoje eu vi ele entrando aqui na casa do Senhor mais uma vez, que coisa boa. A esposa do Manuel também estava no hospital internada, vulnerável, mas nós agora estávamos orando e o Senhor está com ela aqui do nosso lado. Isso é vitória, divisão. Eu estou com um problema, eu compartilho meu problema com algumas pessoas e essas pessoas oram comigo, entram em campanha comigo. Eu já fiz campanha de oração com várias pessoas durante o tempo que eu estou na casa do Senhor. Tem coisa que não adianta conversar não, ficar sentado no gabinete lá 2, 3 horas conversando, e parece que é uma resposta milagrosa do pastor. Eu não tenho resposta milagrosa não tenho solução que eu tiro da cartola, não tenho, mas eu posso orar com você. Se você falar comigo, compartilhar comigo, eu posso ser um amigo seu na oração. A gente pode andar junto, caminhar junto. E Daniel fez isso, foi orar. Faça do Senhor o seu escudo, faça do Senhor o seu abrigo,
Faça do Senhor o seu lugar secreto. Entra na presença do Senhor. Quando ninguém estiver vendo, lá no seu quarto, lá no seu trabalho. Às vezes eu estou no trabalho, às vezes dá uma inquietação, dá vontade de orar, e aí a gente vai orar onde? Eu entro dentro do banheiro e vou orar. Todo mundo vai no banheiro, eu também posso. Vou no banheiro e oro. Fecho a porta, estou lá e oro, falo com o Senhor. Uma vez eu estava andando dentro do ônibus, fardado. E aí comecei uma coisa gostosa, aí eu falei, Senhor, e comecei a falar com Deus, e estou vindo de Planaltina para Taguatinga, que eu morava em Planaltina e trabalhava aqui em Taguatinga, e estou vindo, e estou orando e conversando com Deus, e aí eu falei assim, eu vou para a porta, e comecei a ir para a porta, e daqui a pouco começou a cair lágrimas nos meus olhos, e eu falei, ninguém pode ver que eu estou chorando, porque vai falar, esse PM está com problema. Mas não era problema não, era a presença de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus na nossa vida. Como é bom a gente ter momentos a sós com Ele. Sair da agitação do mundo, sair da agitação das coisas e entrar em sintonia com Ele. Deixar nossa alma ser limpa, lavada. Tirar toda a carga que está sobre nós, pegar o jugo do Senhor, que é leve, que é suave. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode deixar as nossas cargas aos pés do Senhor. Daniel, ele teve essa ousadia de falar com o rei agora. Rei, marca um tempo, marca um prazo. Eu vou trazer a interpretação, eu vou trazer a resposta que o Senhor quer. Quer uma? Quando nós temos experiência com Deus, nós temos ousadia para falar na hora certa. Daniel combinou uma coisa de comida, agora Daniel está vendo uma coisa impossível. Está falando assim, o Senhor vai me dar o sonho, o Senhor vai me dar a resposta. Porque se eu tenho comunhão com o Senhor, sozinho no meu quarto, quando a adversidade chega na minha porta, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que assim como naquela pequena luta o Senhor me deu vitória, Ele vai me dar vitória de novo. Às vezes você não tem experiência pessoal, daí a importância de ler a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia, eu vivo a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu vou lá para o coxo onde está lá as ovelhas no curral de Davi, e vejo Davi ali tocando e cantando e adorando, salmodiando a Deus, ainda desconhecido, o desprezado da sua casa, mas tendo momentos íntimos com o Senhor, aproveitando que estava longe, aproveitando que estava só, que não tinha ninguém com ele. Ele não ficou lá reclamando da vida, eu estou aqui, ninguém me vê, ninguém gosta de mim. Não, ele aproveitou para adorar a Deus, ele aproveitou para conversar com Deus, e de repente o Senhor fez um urso entrar lá no meio lá, pegar uma ovelha, e ele pegar um cajado, bater na cabeça do leão, rasgar o leão, matar o leão. Eu acho que eu não tinha coragem não, você tinha? Tenho 100 ovelhas, uma ovelhinha na boca do leão, chota ele para lá, deixa ele comer uma e vamos embora com as 99, antes dele ter mais fome, querer comer as 99, não é isso? Não, Davi foi nessas experiências pequenas, venceu o leão, venceu o urso, e de repente ele vai visitar o arraial, e ele chega no meio do arraial, vê um gigante de 3 metros de altura, falando blasfêmia, e ele falou, esse negócio está errado, está falando contra Deus, está falando contra o povo de Deus, isso está errado. Senhor, se o Senhor quiser me usar, eu vou acabar com esse gigante. E o Senhor usou, e ele derrotou o gigante. Deus preparou Davi nas pequenas coisas, anos sozinho. Mas às vezes a gente só quer murmurar, a gente reclama de tudo,
A gente reclama até da cor da roupa, da cor do carro, da cor do céu. Reclama. Isso é murmuração. Em tudo dá graça. Perdeu o emprego? Graças a Deus, o Senhor vai abrir outra porta. E fica esperando, vai orando, vai entregando currículo, vai de um lado, vai do outro. Daqui a pouco Deus abre a porta. Glória a Deus, o Senhor abriu a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Experiências pequenas vai te dar vitória. Eu vou ficar aqui, não vou acabar a doutrina hoje. Eu tinha 14 anos de idade. Estava trabalhando na casa do estudante, lá no setor comercial. E eu tinha um momento lá de cortar papel. Cortava papel cartão. As fichas coloridas, verde, amarela. Papel cartão, uma cartolina grande, dos dois lados colorido. E eu saía cortando e fazendo uns papel cartão assim, do tamanho que tinha que ser. Comecei a cortar. O meu braço fez umas coisas estranhas. O meu braço começou a endurecer, começou a virar, comecei a ter uma convulsão. Eu pegava o braço, tentava botar o braço para baixo, o braço subia. E eu brigando com o meu braço, se você tivesse vendo, você ia rir, né? Já está com vontade de rir agora, né? E daqui a pouco, de tanta força que eu fazia para o braço não vir, eu dei um balão em mim. Você vai falar, pastor, você está inventando. Você está inventando, pastor. Eu girei no ar, caí de cabeça no chão, passei mal, parecia que meu dedo estava quebrando, arrancando, caindo nos pedaços. E eu falei, Deus, não me deixa ficar paralítico, não me deixa ficar torto, Senhor, em nome de Jesus. Veio a crise, eu comecei a orar, passando mal, não sei o que fazer. Eu vou orar, eu vou dobrar os joelhos, eu vou falar com o Senhor. Mas pastor, o senhor estava desmaiado. Claro que eu não dobrei o joelho, irmão, mas na minha mente eu estava orando e guerreando. E daqui a pouco eu levantei, fui no hospital. A mulher falou para mim, você procura um neurologista, você teve uma convulsão, você teve epilepsia, uma crise epilética. Irmão, a crise epilética igualzinho, todas as características, aconteceu comigo. Eu estava sozinho no primeiro andar. As pessoas vieram me socorrer, me levaram para o hospital, não vi nada. Terminou a consulta, hoje tem culto. Vou para a igreja. Cheguei na igreja, falei com o meu pastor, esperei o culto acabar. Pastor, eu quero oração com unção. Aí o pastor não orou com a unção, um ancião já de 60 e poucos anos, só fez a oração. Eu falei, pastor, eu pedi oração com unção. Às vezes a gente é mais jovem, a gente é mais, né? E o pastor todo paciente, meio, orou de novo, pegou o óleo, me ungiu, e nunca mais eu tive nenhuma crise, nunca mais aconteceu nada, porque o Senhor me curou. Louvado seja o nome do Senhor. Experiências que o Senhor nos dá. Aí depois casei, passou-se os anos, primeiro filho, nasce o filho. Estou lá trabalhando, lá na esplanada, lá no trabalho. Aí ligaram para o quartel, que era em Planaltina. Conseguiram trazer informação para mim. Deve ser pelo rádio, né? Que naquela época não sei se tinha nem celular. Ou tinha celular? Acho que tinha celular já. Aí ligaram lá no meu local e falaram, você veio de carro? Eu falei, vim. Então você tem condições de dirigir? Eu falei, tenho. O que foi? A sua esposa... Como é que foi? Tiraram o neném. Não deu à luz, não. Sua esposa deu à luz. Não. Tiraram o neném da sua esposa. Porque minha esposa estava com 6 meses e 15 dias mais ou menos. E o Haref nasceu. Né? E diz a palavra seguinte, que aí a irmã, uma irmã lá da igreja, pastor, seu filho vai morrer daqui a 3 meses. Ele está repreendido em nome de Jesus, sai para lá. Porque às vezes vem palavras para te tirar a fé, vem palavras para te tirar do foco. Mas eu tenho experiência com Deus, por isso você precisa ter experiência com Deus. Não tem experiência com Deus, lê a Bíblia, porque lá tem histórias de homens igual eu e você, que venceram, que tiveram vitórias.
E o Senhor quer te dar vitória, o Senhor quer abençoar a sua vida. Está aí meu filho com 20 anos. E quando ele for médico, eu vou pegar a foto dele doente lá, entubado lá, e botar e levar lá no HFA. Dele doentezinho lá na caixinha. Vai morrer, não vai morrer. Vai morrer, não vai morrer. Estava lá, minha esposa, a médica tinha passado, minha esposa ficava no hospital à noite, eu só podia ficar durante o dia. Aí o médico passou e falou assim, a médica, ele estava para sair. Fizeram um exame do meu filho lá, de fundo do olho, dá uma anestesia, e ele morreu de novo. Parou tudo. Fizeram massagem, entubaram e tal, aquela agonia toda. E a doutora falou, se sair água nessa mangueirinha aqui, ó, é porque ele vai morrer. Aí eu cheguei, estava no culto, e o pastor falou para mim pregar. Eu falei, pastor, não tem condições de pregar. Meu filho está internado, meu filho está entubado. Ele falou assim, você vai pregar. Eu falei, pastor, não vou pregar. Você vai pregar. Eu falei, meu Senhor, um ancião desse mandando eu pregar, deixa eu calar a boca. Sim, senhor, vou pregar. Eu briguei um pouquinho, mas depois calei. E eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? Eu não tenho nada para pregar. Comecei a pregar aquela mulher de Cananéia das migalhas. Quando eu estava falando das migalhas, Deus falou para mim, eu não dou migalha para meus filhos. Eu faço milagres. Assim como Deus fez milagres na vida daquela mulher, da filha daquela mulher. Deus não deu migalhas para aquela filha, Deus deu pão. Deus curou a filha dela. Deus falou comigo, eu vou tirar o seu filho do hospital. Eu comecei a falar para a igreja, Deus está falando no meu coração, meu filho está lá internado, hospitalizado, mas Deus está dizendo que eu vou sair com meu filho no colo. Pequenas experiências nos faz crer no Senhor, buscar ao Senhor, e Ele traz respostas às nossas vidas, Ele nos dá grandes vitórias. E está aí, 3 meses passou, já está com 20 anos, e Deus é que é dono da vida. A vida está na mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel teve ousadia de falar, porque ele já tinha tido ousadia, e deu tudo certo. Deus aprovou, porque o objeto era Deus, era adorar a Deus. A vontade de Daniel era agradar ao Senhor, por isso que deu certo. Aí agora de novo está ameaçado de morte, mas ele se coloca na presença de Deus. Ele não se desespera, ele vai para o joelho. A sulamita recebe, ali do profeta uma oração, a bênção para ter um filho. Deixa para outro dia, vamos ficar de pé.